Bom dia, oitavo ano. Muito bem. Então, página 138 do livro de vocês. Após a avaliação que vocês fizeram na nossa última aula, o nosso último encontro, nós temos aqui um novo conteúdo e conclusão de uma das unidades. A página 138, apenas aqui um comentário com vocês, porque neste momento, como nós não estamos tendo as aulas presenciais, mas se tivéssemos, aqui seria, quando nós tratamos aqui de informática e matemática, é aquela página, aquele conteúdo que nós trabalhamos quando ele pede aqui, nesta sessão você vai utilizar um software, no caso um software de geometria. Ele não especifica qual software utilizar, então ele deixa a cargo do professor de escolher um software e passar aí para os alunos. No nosso caso, vocês iriam utilizar o GeoGebra, que vocês já têm instalado aí nos aparelhos celulares de vocês, já trabalharam com o GeoGebra em várias situações, desde o ano passado, Então, vocês vêm trabalhando aí com este software, o GeoGebra. Então, seria uma atividade aqui muito interessante de nós fazermos utilizando esse software, o GeoGebra. Mas vamos deixar para quando voltarmos com as nossas aulas presenciais. Perfeito? Continuando, então, a página 139, deixa eu reposicionar aqui o material. Deixa eu virar esse livro para adequar aqui para vocês. Olha só. Estamos na página 139. Vamos localizar aqui. Perfeito. Bom, então a aula do dia de hoje, 4/6, o conteúdo que estamos tratando, ele fala das propriedades dos trapézios. É um conceito, um conteúdo que ficou faltando a abordagem com vocês. Tanto que das atividades complementares desta unidade aqui, eu acabei não solicitando que vocês fizessem todas elas, pelo fato de eu não ter abordado estas propriedades com vocês. Bom, lembrando então que quando nós falamos dos trapézios, nós estamos falando dos quadriláteros. Então, é um quadrilátero. Neste caso, ele tem uma classificação especial. Então, ele é um quadrilátero. Eu consigo classificá-lo como trapézio. Então, nós temos aí os nossos quadriláteros especiais, aqueles que você consegue dar nome. Porque não são todos os quadriláteros que nós conseguimos dar nomes para eles. Então, às vezes, eu olho para uma figura de 4 lados, um polígono que tem 4 lados, mas eu não consigo dar um nome para ele. Eu apenas consigo dizer, olha, é um quadrilátero, mas eu não consigo classificar. Dizer, é um retângulo, é um quadrado, é um losango, é um paralelogramo, é um trapézio, que é o que nós temos aqui agora. Então, neste caso, sempre que nós conseguimos dar um nome, classificá-lo, então eu tenho o quê? Um quadrilátero especial. Neste caso, se nós cobríssemos aqui, este trapézio, se nós ficássemos apenas com esta parte aqui, eu teria o quê? Um paralelogramo. Eu tenho 2 pares de lados opostos e paralelos. Alguém poderia dizer, professor, ele é um losango também. Se os lados forem congruentes, se os lados tiverem as mesmas medidas, se todos forem iguais, aí nós temos um losango. Eu não sei se ele afirma isso aqui em algum momento. Bom, ele não está dizendo que os lados são iguais, tá? Então, embora apareça, eu não posso garantir. Muito bem. Então, temos aqui uma propriedade. Olha só, o que diz esta primeira propriedade aqui? Os ângulos adjacentes a uma das bases de um trapézio isósceles são congruentes. Então, traduzindo isso aqui. Esta propriedade é muito importante, mas eu tenho que entender o que ela está dizendo para nós. Aqui eu tenho o nosso trapézio. Então, quem é o trapézio? É a nossa figura de vértices A, B, C, D. Então, tenho aqui o meu trapézio. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Pronto. Então, eu tenho aqui um trapézio. O
que ele está dizendo é se os ângulos adjacentes a uma das bases. Por que uma das bases? Todo trapézio tem duas bases. Quem são as bases do trapézio? São os dois lados paralelos. São aqueles dois segmentos de reta que nunca irão se cruzar. Então, eu tenho o segmento AB e o segmento DC, ou CD, BA, tanto faz. Então, todo trapézio tem duas bases. Quem são as bases do trapézio? São os lados paralelos. Ok. Então, quando ele fala ângulos adjacentes a uma das bases, então eu tenho a base AB. Quem são os ângulos adjacentes? Adjacente significa o quê? Ao lado. Então, na base AB, quem está ao lado? Quem são os ângulos que estão ao lado da base AB? É o ângulo do vértice A, que está do lado da base AB, e é o ângulo do vértice B. Então, adjacente é que está ao lado. Se nós olharmos para a base menor, a base DC ou CD, quem são os ângulos adjacentes? São esses ângulos que estão aqui do lado da base. Adjacente significa ao lado. Então, neste caso, olha o que ele diz aí a definição de novo. Os ângulos adjacentes estão ao lado a uma das bases. Então, o trapézio tem duas bases. De um trapézio isósceles são congruentes, são iguais. Como assim? O que é um trapézio isósceles? Lembrem-se que em triângulo isósceles, o que seria um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados com medidas iguais. O trapézio, quando que o trapézio é isósceles? Quando os dois lados que vão se cruzar, quando os dois lados que não são paralelos têm as mesmas medidas. Então, observem que todo trapézio tem duas bases, que são os lados paralelos. Aqueles lados que não são paralelos, aqueles lados que, se eu prolongar aqui, eles vão se cruzar em algum momento. Então, neste caso, eu não peguei a régua aqui. Deixa eu só fazer um rascunho aqui, ó. Se eu prolongar aqui, se eu prolongar ao outro lado também, o que vai acontecer, ó? Tá, tem que prolongar mais um pouquinho este outro lado. O livro é para riscar mesmo. Então, olha só, esses dois lados aqui são os lados que não são paralelos. Em algum momento eles se cruzam, tá? Eu não preciso ficar fazendo isso nos desenhos, mas eu quis fazer só para chamar aí a atenção de vocês, então. Então, os ângulos adjacentes, então, adjacente, que está ao lado, a uma das bases. Por que a uma das bases? Porque o trapézio tem duas bases. Quem são as bases do trapézio? Os dois lados, aqueles que são paralelos. Por que o trapézio é isósceles? Quando que ele é isósceles? Quando ele tem os lados que não são paralelos com medidas iguais. Este lado tem a mesma medida deste. São os dois lados que não são paralelos. Em algum momento eles vão se cruzar. Ok. Depois, eles são congruentes. Congruentes, na matemática, significa o que mesmo? De mesma medida. Então, neste caso, eu não sei quanto o ângulo do vértice A mede nem do vértice B, mas eu sei que este ângulo do vértice A vai ter a mesma medida do ângulo do vértice B, porque o meu trapézio é isósceles, e os ângulos A e B, eles são adjacentes à base AB. Os ângulos dos vértices D e C, eu não sei quanto eles medem. Eu sei que a medida deles é diferente. O vértice C é diferente do vértice A. Mas como o meu trapézio é isósceles e esta daqui, este segmento CD é uma base, então eu sei que o ângulo do vértice D vai ter a mesma medida do ângulo do vértice C. Por quê? Porque eles são adjacentes, eles estão ao lado de uma das bases de um trapézio que é isósceles. Perfeito? Então, esta é uma propriedade importante que vocês devem entender para poder resolver os exercícios que virão na sequência. Muito bem. Próxima. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Próximo. Nós temos aí a parte que trata das diagonais de um trapézio isósceles. Bom,
Então, as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, ele está dando aqui uma definição também. Deixa eu ampliar mais um pouquinho que dá. Tá. Olha o que ele diz. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Ou seja, quem são as diagonais? São aqueles dois segmentos de reta que ligam os vértices opostos dentro deste meu quadrilátero que eu consigo chamar de trapézio. Neste caso, o meu trapézio ele tem esta base paralela a esta, estes outros dois lados vão se cruzar. Então, se eu tenho um polígono onde dois de seus lados são paralelos, então eu tenho um trapézio. Esses lados que se cruzam são iguais? Sim. Então, o meu trapézio é isósceles, porque ele tem dois lados com mesma medida. Muito bem. O que ele está falando, então? As diagonais desse trapézio isósceles são congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida. Se a diagonal AC tem 10 centímetros, a BD também terá 10 centímetros. Então, é uma definição bem tranquilinha, simples de entender, tá? Se for fazer exercício, esquecer da definição, ou ele fizer alguma abordagem, volta aqui na página 139, releiam as duas definições das diagonais de um trapézio isósceles, que são congruentes, e a outra que diz que os ângulos adjacentes a uma das bases de um trapézio isósceles são congruentes. Muito bem. Então, agora nós vamos para a página 140. Deixa eu mudar aqui o livro. De novo, 140. Olha que legal aqui. O que nós temos de novidade para vocês? Ele vai falar da base média, tá? Base média, o que é essa base média? A ideia de base média. Nós estamos falando da base média de um triângulo e a base média de um trapézio. Então, eu posso trabalhar com a ideia de base média tanto para o triângulo quanto para o meu trapézio. Bom, vou rascunhar aqui. Olha o que ele diz aí. Uma base média de um triângulo é um segmento cujos vértices são os pontos médios de dois lados, como o segmento MN da figura abaixo. Então, como assim os pontos médios de dois lados? Eu tenho o segmento AC. M é exatamente a metade da distância de A até C. Então, M é o ponto médio de AC. Eu tenho o segmento CB e o ponto N. M é exatamente a metade da distância de C até B. Então, ele está dizendo, olha, o AM, olha o símbolo aqui, tem a mesma medida de MC. Então, este pedaço é igual a este. O CN tem a mesma medida de NB, porque olha o símbolo aqui, identificando que esta medida é igual a esta. Esta não é igual a esta. Tá? Então, estamos dizendo que esta daqui é igual a esta. E esta tem a mesma medida desta. Então, quando eu pego os pontos médios dos lados de um triângulo, a metade deste lado e aqui a metade deste lado, e eu traço uma reta unindo esses dois pontos médios, esta reta que surgiu aqui dentro do triângulo, nós chamamos ela de base média de um triângulo. Tá? E depois nós temos quem também? A outra é a base média de um trapézio, que a ideia é a mesma. Quem é a base média de um trapézio? Eu pego a metade da distância de A até D, marco um ponto nela. A metade da distância de B até C, marco um ponto nela. Então, eu tenho os pontos médios. A metade de AD é o ponto M. A metade de BC está no ponto N. Quando eu ligo M com N, eu vou ter uma nova base, que é o que nós chamamos de base média de um trapézio. Tá? Olha o que ele diz aqui, que a base média de um trapézio é paralela às bases, e sua medida é a metade da soma das medidas das bases. Quanto que mede a base média de um trapézio? Você soma as duas bases e divide por 2. O resultado vai ser a base média do trapézio. Por exemplo, faz de conta que aqui mede 10. E essa outra aqui mede 8. Quanto que mede a base média? 10 mais 8, 18. Divide por 2, então aqui seria 9. Então, a base média de um trapézio é a soma das duas bases dividido por 2.
Tá? Depois, aqui em cima, quando ele fala da base média de um triângulo, olha lá. A base média de um triângulo é paralela ao terceiro lado do triângulo. Ok. Eu preciso aqui de uma definição. Como que eu calculo a base média do nosso triângulo? Então, qual é a definição? Como que eu vou chegar no valor da base média? Como que eu determino se eu tenho aí dois valores? Como determinar a base média de um triângulo? No caso, a base média de um triângulo vai ser exatamente a metade da sua base. Então, vamos supor que a base mede, por aqui, 12. Se a base do triângulo mede 12, a base média desse triângulo, ele vai medir quanto? Ele vai medir aí 12 dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 igual a 6. Então, 6 seria a base média do nosso triângulo. E se eu só conheço a base média e quero conhecer a base? A base média é metade da base. E a base é o dobro da base média. Então, se eu só sei a base média, 6, como que eu chego na base? 6 vezes 2, que dá 12. Então, aí é um procedimento que nós podemos utilizar para definir, então, base média de um triângulo, base média de um trapézio. Base média do triângulo é a sua base dividido por 2. Base média do trapézio é a soma das duas bases dividido por 2. Perfeito? Então, espero que vocês tenham entendido esse conceito básico, né? Mas são algumas propriedades básicas, desde que eu entenda a sua aplicação aí dentro da geometria, dentro das construções poligonais que vão aparecer para vocês.